como fazemos semanalmente, nos enriquecer com a mensagem que, através do Livro dos Espíritos, obtemos para garantir, Senhor, a cada um de nós a força, a coragem, a determinação necessária para prosseguirmos na direção do nosso crescimento espiritual. Preparando-nos também, Senhor, para sermos servidores do bem, em nome da justiça e da bondade de Deus. Desta forma, pedimos o teu amparo, as tuas bênçãos para todos nós, em especial, Senhor, para a nossa irmã que nos dirigirá o pensamento nesta noite, como para o nosso companheiro que, trazendo também a sua palavra em torno do Evangelho, haverá de nos sustentar durante todo o trabalho que aqui será realizado. Assim, plenos desta certeza de que estamos assistidos por essa espiritualidade superior, que possamos, com a devida permissão de nossa parte, dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como faz parte do nosso trabalho, as questões que dizem respeito à reflexão que aqui será realizada são as de 200 a 202, que nos dizem assim. Questão número 200. Os espíritos têm sexos? E respondem os mesmos. Não como o entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animar o de uma mulher e reciprocamente? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando se é um espírito errante, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Dá-se em função das provas por que haja de passar. E uma observação de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem apenas saberia o que sabem os homens. Então, neste momento, rogando a todos as vibrações de apoio, de amparo, a nossa querida companheira que aqui está conosco, passamos-lhes então a palavra. Sim. Boa noite a todos. Tá bom? Tá dando para ouvir bem? Tá bom. Então tá bom. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, nessa casa que tem uma história com a minha casa, né? A gente nunca imagina, né? Eu chego aqui e encontro a Yara. Aí diz assim, Yara tem uma história com a minha mãe, essa casa tem uma história com a minha casa. Minha casa espírita tem 17 anos, fica aqui pertinho na Estrada do Sapê, né? Tem 17 anos. E quando a gente, quando ela foi se abriu, né, fez a fundação da casa, nós não tínhamos um lugar para ficar. A casa estava sendo fundada, mas não tínhamos uma sede. E na Estrada do Sapê existe a Casa de Socorro Espírita, Bezerra de Menezes, que tinha o segundo andar que eles não usavam. Então eles nos ofereceram se nós podíamos, né, se nós quiséssemos, podíamos utilizar o segundo andar dele para fazer as atividades da nossa Casa Espírita, o Grupo Espírita Frederico Júnior. E aí nós ficamos na dúvida, poxa, mas será que espiritualmente, a gente, né, está começando, aí nós viemos aqui conversar com o Altivo, na época. Aí o Altivo disse assim, não, se estão oferecendo, que coisa boa, uma casa de Frederico Júnior, que era amigo de Bezerra de Menezes, olha só, que coisa boa. Isso foi um dia. Depois passou um tempo, a gente conversando com a presidente, né, da casa onde a gente estava até 2 anos atrás, nós ficamos lá por 15 anos, até conseguirmos alugar o nosso espaço, agora temos uma sede própria. Aí ela disse, depois de um tempo, assim, poxa, quando vocês estavam vindo, eu fiquei na dúvida, fui lá conversar com o Altivo, se a gente podia emprestar para vocês. Então, olha que coisa. Aí o Altivo disse assim, claro, Bezerra de Menezes e Frederico Júnior são amigos. Como assim?
Então, nós viemos perguntar se seria bom para a gente estar lá, e ela veio perguntar se seria bom emprestar. Então, essa casa aqui, né, na pessoa do Altivo, teve esse papel, né, na fundação da Minha Casa Espírita. A gente tem muito carinho quando a gente entra aqui e vê a foto e vê tudo, porque tem essa lembrança que é uma lembrança de afeto, né? Então, para a gente entrar no nosso tema de hoje, eu queria primeiro contar uma história para vocês, né? Eu trabalho com criança, sou médica de criança, e também na evangelização, e eu me lembrei de uma história muito interessante. Uma história chamada Pinóquio Fracote e Janjão o Fortão. Todo mundo aqui conhece uma história dessa, já passou isso, né? Vê na escola, vê o neto. Como é que é isso? Como é que é a história? Janjão era um menino muito forte. Ele era o fortão da rua. Muito forte, mandão, alto, grande. E ele, então, mandava nas brincadeiras. Se ele dizia, hoje nós vamos brincar de piratas. Ninguém queria brincar de pirata, mas ele gritava, falava alto, ameaçava, todo mundo se tremia e todo mundo brincava de pirata. E ele dizia, nós vamos invadir, vamos roubar as laranjas do pomar. E aí todo mundo tinha que ir atrás dele e ele comia as laranjas sozinho. A história é mais ou menos assim. Todo mundo ficava só olhando, os pobres dos marujos. Nós vamos correr atrás das galinhas. E aí, vamos invadir o galinheiro, piratas. E iam todos lá invadir o galinheiro. E ninguém queria invadir o galinheiro, mas o Janjão mandava, todo mundo ia. Aí vinha o galo atrás, amarrem o galo. Aí amarravam o galo e eles pensavam, os marujos, poxa, mas ele estava só defendendo a família. Mas o Janjão tinha mandado, todo mundo obedecia, todo mundo morria de medo. Quando terminou o dia, estava terminando assim, de repente ele olha para um menino, que é o Pinote. Um menino magrinho, fraquinho. E ele pensa assim, ele não fez nada do que eu mandei o dia inteiro. Se lembra do Pinote nas brincadeiras, se lembra e diz assim, ele não fez nada. Ele não roubou laranja, ele não amarrou o galo, ele não perseguiu galinha. Aí chama ele. Você tem que me obedecer. Ele, não, eu estou obedecendo. Mas você não fez nada do que eu mandei? Não, mas eu posso fazer. Então dê um sorriso. Aí o Pinote dá um sorriso bem amarelo para ele. Então você tem que me obedecer. Ele, não, eu posso obedecer no corpo. O Janjão diz assim, mas só se obedece no corpo. Não, eu posso obedecer no corpo e não está obedecendo no pensamento. Aí o Janjão fica, então eu ordeno, dou uma ordem no seu pensamento, que o seu pensamento me obedeça. Aí o Pinote olha e ri e diz assim, tá bom, meu pensamento está te obedecendo. E aí o Janjão fica, será que o pensamento do Pinote está me obedecendo? E aí quando ele descobre que não pode mandar no pensamento do Pinote, ele cai, começa a chorar, é carregado pelos amigos para casa, fica doente, tem febre. E depois daquele dia, toda vez que o Janjão dava uma ordem, ele ficava assim, o que será que o pensamento do Pinote está pensando? Esse livro é um livro de criança, a autora é Fernanda Lopes de Almeida. É um livro muito legal, muito interessante para a gente ter. Então, por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente vai falar de um tema que envolve coisas que são muito particulares, e que tem a ver com a nossa vida, às vezes coisas muito íntimas, né? A gente tem que saber que todos nós somos livres para pensar. Todo mundo pode falar o que quiser, todo mundo pode dizer o que quiser, mas o que cada um vai estar pensando no seu pensamento, cada um é que sabe. E isso os espíritos nos dizem, né? Está lá na pergunta 853 do Livro dos Espíritos. Onde é que o homem é realmente livre? É no seu pensamento. Então, esse tema de hoje tem a ver não com o estudo de uma teoria, não com o estudo de um apontamento teórico que vai dar para a gente um conhecimento a mais sobre o conteúdo espírita. É isso também.
mas é, antes de tudo, um momento da gente parar e refletir sobre um assunto que tem a ver com a nossa vida íntima, que tem a ver com aquilo que a gente pensa, com uma lente que muda o nosso olhar sobre a sociedade, que muda o nosso olhar sobre as pessoas com quem nós convivemos. Todo o tempo, no nosso dia a dia, nós estamos, mesmo que nós não queiramos, emitindo as nossas opiniões. Nós estamos emitindo aquilo que transborda dos nossos corações. E é preciso, então, que a gente pense, né, no nosso pensamento. Se o nosso pensamento ele está livre para escolher aquilo que a nossa consciência nos diz, ou se o nosso pensamento está cheio de amarras, cheio de camisas de força e de pesos que foram sendo colocados em nós, pela sociedade, pela família, às vezes por heranças religiosas dessa e de outra vida, e que às vezes, igual o Janjão, sem que a gente perceba, estão lá mandando no nosso comportamento, e às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não deseja fazer. É um tema que é um tema delicado, porque quando se fala de homossexualidade, né, muitas vezes os tons que se usam vêm com preconceitos, vêm com questões ainda que magoam e que ferem, não só quem tem uma relação com o tema mais direta, mas todos nós. Porque a sexualidade, ela faz parte da vida de todos nós. Independente da nossa faixa etária, independente do nosso sexo, independente da nossa atividade, né? Depois no final, se eu falar algum termo que alguém não sabe, eu vou tentar ser o mais simples possível. Mas às vezes médico fala uns termos difíceis que a gente acha que está todo mundo acostumado a ouvir. Então, se eu falar alguma coisa, eu vou tentando, tá? A gente, independente de ter uma vida sexual ativa. É isso que a gente tem que pensar. Então, quando os espíritos, né, e eu fico pensando como Kardec era audacioso, né? Imagina na época que o livro dos Espíritos é publicado, alguém diz assim e lê assim, né? Quando se é um espírito errante, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. Imagina as pessoas naquela época lendo assim, tanto faz, você pode nascer como homem ou como mulher. Isso não tem importância para o espírito. Se hoje a gente vê tantas questões ainda com relação a isso, ainda estamos ainda lutando muito pela questão da igualdade de direitos, ainda estamos ainda discutindo muito a questão, né, do olhar do ser humano independente da questão do sexo, imagina na época de Kardec. E aí ele chega e tranquilamente publica essa referência que os espíritos deixaram, porque ele podia escolher não publicar. Ele podia escolher ter separado para poupar. Não, vamos evitar polêmicas, vamos evitar problemas, vamos tirar isso daqui. E com muita integridade, com muita força, Kardec tranquilamente põe: espírito não tem sexo, para o espírito tanto faz reencarnar como homem ou como mulher. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que quando a gente está falando do tema, a gente precisa pensar sobre o que nós pensamos sobre isso. Né? Quando Jesus nos fala, né, em João, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E quando ele nos fala que traz o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para que a gente possa rever o que ele trouxe, né, com outro olhar, revisitar o que ele trouxe, talvez até, né, descortinar outros horizontes que ele não poderia naquela época falar. Quando a gente se centra numa reunião, quando a gente está num grupo de estudos, é preciso que a gente pare e olhe se esse conhecimento ele está nos fazendo mais felizes. Se o conhecimento que a gente está adquirindo dentro da doutrina espírita, ele está servindo para nos consolar o coração. É a primeira coisa que a gente precisa saber. A doutrina espírita é como um colo, é como um afago, né? É como a gente ser aninhado e encontrar ali respostas que a gente não poderia, nesse momento evolutivo, nós em particular. Outras pessoas poderiam encontrar em outros lugares. Mas nós, que viemos direcionados para a doutrina espírita, viemos para encontrar nela essas respostas.
Então é preciso que a gente deixe se esvaziar um pouquinho. Esvaziar um pouquinho daquilo tudo que a gente acha que já sabe, com tanta certeza às vezes. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta é muita coisa. É muita coisa. Não, isso é assim. Preto no branco, pão, pão, queijo, queijo. Às vezes é preciso que a gente se esvazie um pouquinho, porque se um copo está muito cheio, a gente não consegue colocar nada, mais nada lá dentro. Então é preciso que a gente se esvazie dos nossos conceitos, se esvazie daquilo que às vezes a gente tem tão certo, tão certo, tão certo, e a gente se permita viajar, olhar, ouvir e se permitir pensar que existem outras maneiras de olhar as mesmas situações. Existem outras maneiras de se ver a mesma situação. Então, primeiro, preciso que a gente se pergunte se nós nos sentimos como espíritos imortais. Eu acho que essa é a primeira pergunta da noite de hoje. Nós nos encaramos como espíritos imortais? Vivemos como espíritos imortais? Encarnados? Claro. Mas muitas vezes nós espíritas ainda vivemos como se fossem materialistas. A gente é espírita, a gente sabe que existe a vida espiritual, a gente sabe que existem os espíritos, mas aquilo é um conhecimento. Aquilo não muda essencialmente a nossa maneira de encarar a vida. A gente continua com medo de morrer. Medo não, pânico, que um medinho todo mundo tem direito de ter, tá bom? Mas pânico de morrer, pânico de espírito, aí a gente entra em casa, vai acendendo as luzes, né? Eu costumo brincar com os meus filhos, que eu digo para eles assim, gente, espírito, luz apagada, luz acesa, faz diferença para a gente, para o espírito não faz diferença. Então, a gente continua com medo dessas coisas, a gente continua no nosso dia a dia com as mesmas preocupaçõezinhas que a gente tinha, com os mesmos receios, com as mesmas ansiedades. Então é preciso que a gente primeiro se dê o voto de que a gente é imortal. Se dê o voto de que a gente pode muita coisa. E se dê o voto de que a gente não é uma folha ao vento. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus e sob a tutela divina. Nós estamos sob o cuidado de Deus. Sempre, em qualquer momento, diuturnamente, 24 horas por dia. A gente sabendo, não sabendo, querendo ou não querendo. E estamos em trânsito nesse planeta. Estamos aqui momentaneamente vivendo essas experiências, vivendo todas essas questões do nosso dia a dia e da nossa sociedade. Estamos aqui em trânsito, vivendo esse momento histórico, esse momento sócio-histórico. E vamos passar por ele. Não importa o que aconteça, nós vamos continuar. Nós vamos continuar sempre. Não importa doença, não importa problema familiar, não importa questão financeira, não importa. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar. E vamos continuar bem, cada vez melhor. Vamos continuar bem e cada vez melhor. Então é preciso que a gente se encare desse ponto de vista. É esse o papel, é esse o lugar onde nós estamos. Mesmo que a gente no momento esteja sofrendo, mesmo que no momento a gente esteja em dúvida, e que a gente fique meio assim, poxa, mas será que é? Será que não é? A criança pequenininha, mesmo não sabendo que a gravidade existe, ela não está flutuando. O bebezinho recém-nascido, acabou de sair, ele está lá, encostadinho ali no berço. Ele não está flutuando porque ele não sabe que a gravidade existe. Então, mesmo que a gente não saiba, que a gente ainda tenha dúvida, nós vamos continuar. Sempre, apesar de qualquer coisa, e vamos continuar cada vez melhor, espiritualmente. E é preciso que a gente entenda que ao reencarnar, essa frase de Kardec ela é muito profunda. A gente vai escolher o corpo, vai escolher o lugar, vai escolher a situação, de acordo com aquilo que a gente necessita aprender.
E os espíritos falam, né, que é necessário que se reencarne em várias classes sociais, com várias experiências, se reencarne com várias... se reencarne no corpo masculino, no corpo feminino. Por quê? Porque tem experiências que você só vai poder viver numa determinada situação, em outras você só vai poder viver em uma outra posição. E você, como espírito, todos nós, como os espíritos, nós temos que experimentar essa diversidade para que nós possamos crescer e evoluir. Esse é o único objetivo, estarmos imersos nessa grande escola que é a reencarnação e sairmos daqui fortalecidos, com vida em abundância. Não é para a gente pagar, não é para a gente sofrer, é para a gente sair daqui promovido. É para a gente sair daqui promovido. Quando a gente olha isso, a gente começa a entender que é tão assim difícil a gente julgar a posição do outro, em que ponto esteja, sobre qualquer assunto que seja. Existe uma coisa muito engraçada, né? Todo mundo já viu aquela briga assim? Isso é verde água, isso é azul piscina. Todo mundo já viu uma cor assim, que às vezes algum diz assim, isso é verde, isso é azul. Isso é verde, isso é azul. Ou a gente está no almoço de família e alguém diz assim, está com muito sal. Aí o outro diz, não, está com pouco sal. Não, para mim está muito salgado. Não, para mim está bom de sal. Até o nosso corpo tem maneiras diferentes de interpretar a realidade. Dependendo da sensibilidade da língua, para um pode estar com muito sal, para outro pode estar com pouco sal. Dependendo da sensibilidade visual, pode ser que um enxergue como azul e o outro enxergue mais como verde. E aí nenhum dos dois está errado. Os dois estão certos. Porque os dois estão falando daquilo que podem, daquilo que conhecem. Isso tem a ver também com o nosso olhar sobre a vida. Então, hoje, em tempos em que se discute muito intensamente as questões relacionadas à mulher, as questões relacionadas à nossa estrutura política vigente, eu não vou aqui entrar de maneira nenhuma nesse ponto, porque hoje eu acho que é o momento da gente exatamente ir se esvaziando desses chavões, para a gente se deixar um pouquinho banhar por uma coisa que é o olhar do espírito imortal, o que não significa que nós não tenhamos uma ação como espírito encarnados, tá? Mas para a gente parar e pensar, né? O que é a questão da sexualidade? O Chico Xavier dizia assim, que todos nós precisamos de educação sexual. Difícil é encontrar os professores. Porque em termos de educação sexual, todos nós, enquanto espírito, trazemos questões a serem resolvidas. Se não nessa, de outra vida. Se nessa vida a pessoa chega e diz assim, eu acho que eu tive a vida inteira uma conduta perfeita. Que bom, parabéns, vamos olhar para trás. Não existe. Então todos nós estamos em processo de crescimento. Os espíritos nos dizem que a sexualidade é uma parte primordial, uma parte essencial da vivência do espírito. Sexualidade não tem a ver só com relação sexual. Sexualidade tem a ver com energia sexual. E energia sexual não tem a ver com relação sexual, com sexo nem com genitália. Energia sexual tem a ver com energia que existe no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo energético. E que recebe essa conotação, que pode ser chamada, alguns falam, energia criativa, energia criadora, e que é uma energia que o nosso espírito possui para criar. E esse criar pode ser na reprodução, ajudar a criar outros corpos, mas pode ser criar qualquer coisa. Uma receita nova. Imagina, o dia que está realizando uma receita nova, inventando, cozinhando uma coisa nova, está usando a energia criativa. O dia que está se escrevendo um texto, que está se fazendo uma música. No momento que a gente faz algo que nos dá uma sensação boa de construção, um prazer interior, nesse momento nós estamos usando essa energia. Tudo, então, à nossa volta, se a gente for olhar, tudo à nossa volta provém dessa energia. Então, como é que nós vamos deixar de conversar sobre isso, vamos deixar de pensar nisso, falar sobre isso, seja no templo religioso, seja nas nossas casas, nas nossas famílias? É preciso que a gente entenda.
energia sexual, sexualidade, são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Nós estamos usando o tempo todo. O importante é que nós entendamos essa potência e possamos, enquanto espíritos, usá-la de forma que nos ajude, que nos impulsione, e não que nos comprometa. Porque assim como a gente pode usar para criar algo, a gente pode usar para destruir. Assim como a gente pode usar essa energia para construir algo de bom, a gente pode usá-la também para, às vezes, comprometer uma tarefa. Usar essa energia, essa potência para criar e criar algo que não seja construtivo, que não seja útil, que comprometa. Os espíritos falam muito na questão, né, de muitos momentos da vida em que o indivíduo acha que não pode ter uma conduta sexual adequada, que esteja de acordo com seus valores morais, em que o indivíduo empregue e procure empregar essa energia de outra forma. Então, se fala muito de falar com o adolescente, para o adolescente fazer atividade física, fazer outras atividades artísticas. Por quê? Porque não é uma falsa moralidade, eu estou dizendo que vamos ignorar que os adolescentes estão pensando sobre essas coisas. Não. Nós vamos ajudar os adolescentes também a não pensarem só nessas coisas. Vamos dar a eles alternativas de mostrarem que eles podem também sentir prazer, criar outras coisas e vivenciar isso de outra forma. Isso vale para o adolescente, vale para o adulto, vale para qualquer um. Vale para o espírito. Partindo disso, né, a gente precisa pensar, né, nessa questão que a página do Emmanuel traz de forma mais direta, que é em questão da reencarnação como homem ou como mulher, e a questão da identidade psíquica com relação ao gênero. Quando a gente reencarna, a gente ganha um sexo biológico. Né? O corpo, ele tem um sexo masculino ou feminino, e ele pode ter ainda o intersexo, que é quando você tem algumas alterações orgânicas, onde o corpo não se identifica nem como masculino, nem como feminino. Antigamente era chamado de hermafroditismo. Isso são condições físicas, genéticas. Conforme o indivíduo vai crescendo, ele pode ter um estado mental, emocional, que esteja de acordo com o corpo físico dele, ou ele pode se identificar psiquicamente com um outro gênero, que não aquele do corpo biológico. Ele pode estar num corpo masculino e mentalmente se identificar como homem, pode estar num corpo feminino e mentalmente se identificar como uma mulher. Mas ele também pode estar num corpo feminino e quando se olhar, mentalmente ele sentir que está inadequado, que na verdade ele se sente mulher. E ele pode estar num corpo feminino, se olhar e dizer assim, mentalmente ele se sentir como homem. Então, o gênero, né, aquilo que identifica o indivíduo, na verdade tem a ver com como ele se identifica intimamente. Uma coisa é o sexo biológico, outra é aquilo que o indivíduo se identifica interiormente. Que é aquilo que hoje, né, tanto a ciência como a medicina trabalha tanto e conversa tanto, porque é aquilo que realmente identifica a pessoa. Durante muito tempo se falou a palavra homossexualismo, e ismo significa doença. Hoje não se usa mais esse termo. O termo é homossexualidade, porque na verdade fala da sexualidade do indivíduo e não como doença. Tá? Já saiu do Código Internacional de Doenças, já há muitos anos, há muitas décadas, a homossexualidade. E a transexualidade também está para sair do próximo código. Já da Academia Americana de Psiquiatria, hoje, essas questões da homossexualidade, da transexualidade, não são consideradas mais como patologias. São consideradas, o que existe ainda considerado é angústia que o indivíduo sente relacionada à sua identidade sexual. Tá? E aí, o que os espíritos têm a nos falar sobre isso? O que os espíritos têm a nos dizer sobre esses pontos que a ciência vem trabalhando? Primeiro papel, os espíritos nos falam de muito respeito. De respeito a cada um e a cada indivíduo. Que não cabe a quem está de fora julgar a conduta de ninguém em qualquer espaço da vida.
principalmente com relação à sexualidade, porque a gente já falou aqui que em matéria de sexualidade, se o Chico acha que nem ele estava podendo falar sobre isso de cadeira, quanto mais nós que ainda estamos em muitas experiências, muito longe ainda de ter um Chico Xavier. Mas o Emmanuel, ele nos fala aqui, né? Então ele vem falando, lá na última frase, todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Mas ele vem falando no texto da importância que existe da gente entender que, assim como o espírito, ora vai reencarnar como homem, ora vai reencarnar como mulher, se ele traz muitas reencarnações num papel, ele acaba se acostumando a desempenhar aquele papel. Então, imagina uma pessoa que é professor numa encarnação, é professor na outra, é professor na outra, é professor na outra, é professor na outra. 20 encarnações depois como professor, essa criança está lá no berço, né? Já brincando. Mas eu não estou entendendo nada, como é que é isso? Porque já vai nascer. Já vai botar os bonequinhos arrumadinhos, em círculo, vamos começar aqui nossa conversa. Já vai nascer moderno, porque depois de 20 encarnações acompanhou a evolução da pedagogia. Lá até aqui. A mesma coisa, se a gente nasce muitas vezes num papel feminino, numa cultura que tem muito reservado qual é o papel da mulher, a tendência é que aquele espírito vá desenvolvendo habilidades ligadas àquilo que se espera. Então, se numa cultura que é muito fechada, a pessoa reencarna muitas vezes num papel onde a mulher ela não pode trabalhar fora, onde ela não tem acesso à educação, onde a mulher é encarada como alguém dependente, aquela pessoa, ao reencarnar tantas vezes assim, ela pode trazer essa ideia de que ser feminino, ser mulher, ser do gênero feminino, é ser assim, dependente, não trabalhar fora, ser uma pessoa restrita. Se essa pessoa reencarna numa sociedade onde as coisas são livres, né, onde a mulher tem espaço, onde cada vez mais existe igualdade, ela vai construindo essa ideia de que ser mulher é ter igualdade, é ter liberdade. Se uma sociedade se reencarna como homem muitas vezes, e o papel do homem é aquele que não chora, aquele que é brigão, aquele que é insensível, aquele que está sempre fora de casa, e a pessoa reencarna várias vezes assim, aquele espírito pode trazer uma reminiscência de que ser homem é isso, de que exercer o gênero masculino é isso. E pode vir isso aí reproduzindo isso. Se ele nasce numa cultura mais sensível, onde se mostra que o papel do masculino e feminino são muito mais do que questões tão fechadas, tem a ver com o indivíduo e com o ser, com todo o potencial que se pode ter, que o homem pode ser tão afetuoso, e o homem pode ser tão mestre no cuidado como a mulher, ele vai ser um homem com outras habilidades. Só que eu pergunto para vocês, ao longo dos últimos séculos, como é que a sociedade encarava o papel do masculino e do feminino? Até a Idade Média, a mulher era considerada sem alma. Até a Idade Média, se considerava que a mulher não tinha alma. Na época de Roma, né, a mulher valia menos que um cavalo. Na época dos romanos. E se a gente olhar, isso foi quando? Ontem. Em termos de espírito imortal, isso foi ontem. Então é natural que a gente, ao reencarnar e se encontrar num corpo biológico, a gente assuma determinadas condutas que têm a ver com todas essas reminiscências que a gente traz. É natural. Só que nós já estamos num outro ponto. Nós estamos atingindo uma maturidade onde, em termos de ciência, genética, biologia, psicologia, tanta coisa vai nos trazendo e abrindo outros horizontes. Já estamos reencarnando numa época em que a gente pode ter sido espírita desde o nascimento, desde o berço, sabendo que ser
do gênero masculino, do gênero feminino, exercer o papel masculino ou feminino, não tem a ver com papéis previamente impostos pela sociedade, mas tem a ver com aquilo que nós desejamos e necessitamos aprender na nossa encarnação. Tem a ver com aquilo que a gente só poderia aprender, né, ou seria mais fácil de aprender num corpo masculino ou num corpo feminino. Vocês imaginam Jesus? Jesus foi tão perseguido sendo homem. Se Jesus tivesse nascido num corpo feminino, não ia dizer o primeiro ai. O primeiro ai ia ser apedrejado. Naquela época, ele só poderia reencarnar como homem para fazer o que ele fez. Não teria como ele reencarnar mulher. Só que a gente vai dizer, que doçura, que carinho, que olhar, né? Que energia Jesus tinha, que hoje para a gente representam muitos valores que são considerados femininos. E estavam ali, naquele homem, que naquele momento precisava estar num corpo de homem para realizar a tarefa que ele tinha. Assim todos nós também. Se nós reencarnamos muitas vezes, né, num papel masculino ou num papel feminino, quando nós mudamos numa encarnação seguinte, porque às vezes a gente precisa aprender outra coisa, pode ser que a gente venha, entre aspas, com os vícios, né? A gente venha com os tiques, né, de outras vidas. E aí, às vezes, a gente vai olhar um corpo com um comportamento diferente daquilo que se esperava, que não tem a ver com a homossexualidade. A pessoa, às vezes, está num corpo de mulher, se sente como mulher e tem um jeito diferente que a gente atribuiria mais a atitudes masculinas. E hoje eu vou botar isso bem entre aspas. Bem entre aspas, porque isso hoje é uma coisa muito complicada da gente dizer o que é uma atitude masculina, o que é uma atitude feminina. Mas por quê? Reencarnou tantas vezes como homem, que pode ser que as preferências sejam as mesmas que em outras vidas se atribuía só aos homens. Reencarnou tanto que pode ser que tenha atitudes que em outras vidas só eram possíveis aos homens. E agora não. E se reencarnou tantas vezes como mulher, e nessa reencarna como homem, pode ser que as atitudes e o jeito tenham a ver realmente com o feminino. O gosto, a maneira de falar, a maneira de se portar. E isso não tem a ver com homossexualidade, com transexualidade. Isso tem a ver apenas com o indivíduo, com aquilo que ele traz de herança de outras vidas. Em outras situações, pode ser que o espírito aceite reencarnar num corpo biológico e que tenha um psiquismo, aceite vir, mesmo trazendo um psiquismo que ainda não é de acordo com o seu corpo biológico, onde ele não se enxergue, né? E aí essa dificuldade de gênero, estar num corpo masculino e se sentir feminino, estar num corpo feminino e se sentir masculino, pode ser por várias razões. E não necessariamente, como a gente ouve muitas pessoas falando, é uma prova, porque em outra encarnação foi um homem que usou mal o seu papel de homem, ou foi uma mulher que usou mal o seu papel de mulher. Não. Isso pode acontecer, Emmanuel fala aqui, né, que pode ser uma prova. Mas ele fala que podem ser simplesmente pessoas que estão em experiência para viver outras situações. O músico, né, erudito Chopin, ele era um espírito feminino reencarnado num corpo masculino, com uma sensibilidade enorme. Uma sensibilidade enorme. Mas por quê? Porque ele precisava ser homem para poder dar conta da missão que ele tinha enquanto músico erudito, músico, né, da parte da música clássica. Então é preciso que a gente comece a abrir os nossos horizontes e olhar o indivíduo além, primeiro, do seu corpo. Porque sexo biológico não fala da identidade do indivíduo. Segundo, olhar além dessas nossas questões de achar que se o psiquismo do indivíduo não está de acordo com o corpo, isso necessariamente tem algo errado. Isso só é diferente do que a maioria está acostumado. Se aquela pessoa vai estar bem ou não, isso tem a ver com ela. Como ela se construiu, como ela se conheceu e com as experiências que ela está vivendo para ela. Agora, é muito importante que, ainda numa sociedade onde a maioria ainda é heterossexual,
onde a maioria das pessoas tem também digamos assim, uma identificação do seu psiquismo com o seu corpo biológico, que a gente saiba olhar e acolher. Por quê? Porque é muito difícil não estar na maioria. É muito difícil não fazer parte da maioria em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Não estar no caminho que já é mais fácil, não se identificar com aquilo que todo mundo, quase todo mundo que você conhece, diz, é difícil. É difícil para o adolescente, que é onde normalmente na infância é difícil, mas é mais na adolescência onde essas questões eclodem. E é difícil para o adulto jovem, que são as pessoas, as faixas etárias mais vulneráveis. O adulto mais velho, é claro que é difícil. Mas, naquele momento da descoberta, da sua identificação, da identificação de qual, né, o seu gênero, de como se identifica com um psiquismo feminino, com um psiquismo masculino, para o adolescente, isso é um momento de muita dificuldade. O indivíduo, ele pode se identificar com um psiquismo diferente do corpo dele e ele não ser homossexual. Tá? E aí eles têm a ver, são questões assim, depois todo mundo pode ler sobre essas definições cada vez mais novas que a gente vai tendo que se adequar e entender. Cis, trans, todo mundo vai lendo sobre isso para depois poder. Quem tem um adolescente em casa, pede para o adolescente dar uma aula, que eles explicam isso muito rápido e a gente fica tentando entender, eles explicam tudo isso muito rápido. Mas é importante que a gente entenda que aquele indivíduo, aquele momento da descoberta da sua identidade sexual é um momento muito importante, muito valioso. E ele precisa ser acolhido, e acolhido no que ele é. Kardec também fala, né, no Livro dos Espíritos, sobre a questão da liberdade de consciência. E quando nós obrigamos as pessoas a terem condutas diferentes daquelas que elas têm na sua consciência, na verdade nós estamos criando hipócritas. E nós estamos aqui para fortalecer o espírito que reencarnou. E não para criar hipócritas. Nós estamos aqui para ajudar o indivíduo, seja ele heterossexual, seja ele homossexual, seja ele o indivíduo que se identifique como do gênero masculino, feminino, como se ele se identifique como um indivíduo não binário. Né? Todas essas nomenclaturas hoje estão aí permeando os discursos da sociedade. Ele está aqui para crescer como espírito imortal. E isso é o principal, isso é o mais importante. Hoje, nos Estados Unidos, tem algumas pesquisas que mostram que a maior causa de suicídio entre adolescentes gays, eu vou usar a palavra gay porque é a palavra que a pesquisa usa, a maior taxa de mortalidade entre adolescentes gays é o suicídio. É o suicídio. Se o indivíduo é transexual, ele tem 80% de chance de abandonar a escola, porque ele não aguenta a pressão, o preconceito. E pode ser que nós não estejamos, não, eu não sou preconceituoso, eu não faço nada disso, eu acolho. Mas se a sociedade ainda é violenta, se a sociedade ainda é preconceituosa, é porque as nossas famílias ainda estão, de alguma forma, alimentando algum grau de preconceito, porque são as famílias que produzem os indivíduos. Essas crianças que na escola têm esse preconceito, essas crianças têm uma família. Então, nós ainda precisamos rever. O momento que a gente fala uma palavra jocosa, o momento em que a gente tem uma postura. E aqui eu volto a dizer, né? Ah, mas essa expositora veio falar aqui umas coisas muito modernas hoje. Muito modernas. Nós estamos aqui na modernidade. Quem está na chuva para se molhar. A gente reencarnou no último trem, não é isso? Do planeta de provas e expiação para o regeneração. Reencarnamos, eu brinco, que eu digo assim, gente, a gente pediu para reencarnar no Apocalipse, porque não é o final dos tempos. É o final dos tempos de provas e expiação. Então, vamos reencarnar no Apocalipse? E a gente fez assim. Vamos!
E aí a gente chega aqui, está essa bagunça, e a gente fica assim, meu Deus, está uma confusão. Reencarnamos no Apocalipse. É o final desse tempo para um tempo muito melhor. Então a gente tem que falar das coisas da modernidade. A gente tem que pensar. E ninguém precisa pensar como A, como B, nem como C. Mas a gente precisa pensar que a gente precisa criar uma cultura dentro do movimento espírita. Uma cultura de fraternidade, de acolhimento. Uma cultura de construção coletiva, onde todos aqueles possam ser quem são. E que todos nós nos respeitemos uns aos outros. Todos nós nos respeitemos uns aos outros. E às vezes a gente sabe fazer uma concessãozinha a alguém que teve uma educação mais rígida, mais tradicional. A gente também não olha essa pessoa com preconceito e olha ela dentro do contexto da vida que ela teve, da educação que ela teve, do que ela aprendeu. E que a gente possa olhar alguém que chega mais jovem, com uma palavra, que a gente olha e diz assim, gente, mas isso, tão moderno esse pensamento. E a gente possa, assim, esvaziar um pouquinho a taça para deixar entrar alguma coisa nova. Porque a gente precisa fazer construção coletiva. A gente precisa que qualquer um que chegue na porta da casa espírita saiba que está chegando onde reside o Consolador prometido por Jesus. Casa do Caminho de Pedro, que acolhia as prostitutas, os vendilhões, os ladrões, todo mundo, não era? Que era do preconceito da sociedade. Quando a gente vai olhar a história daquelas pessoas tinham valores às vezes muito melhores do que aqueles que eram ditos, né? Aqueles que estavam certinhos. Então o nosso olhar é sempre com preconceito de julgar o outro. Então vamos fazer o contrário, o nosso olhar ser de acolher primeiro, sempre em primeiro lugar. De acolher aquele que chega. Deixa eu pegar aqui que eu quero ler um pedacinho do livro. Esse livro aqui do Andrei Moreira, Homossexualidade sobre a Ótica do Espírito Imortal, é um livro muito interessante para quem deseja estudar mais sobre o tema. Né? Sintetizando, a causalidade da homossexualidade é multifatorial. Pode ser por uma necessidade de passar por uma experiência, pode ser para aprender algo, pode ser ainda uma prova, pode. Compete a cada indivíduo que viva a condição homossexual reconhecer em si a extensão dessa identidade, em virtude da bissexualidade psíquica que já nos referimos. Todos nós somos potencialmente masculino e feminino, porque o espírito não tem sexo. A repercussão, reconhecer a repercussão em sua vida emocional, o nível do interesse da demanda interna, a fim de melhor capacitar-se a responder às necessidades expressas pela alma. Então, hoje, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que a gente não deixe nenhum Janjão vir mandar no nosso pensamento, mas que a gente também não seja o Janjão que vai mandar no pensamento do outro. Não é verdade? Que a gente também não seja o Janjão que vai mandar no pensamento do outro. Todos como espíritos imortais, que a gente se permita viver a nossa imortalidade, que a gente se permita viver as experiências para as quais nós reencarnamos, que são experiências éticas, experiências de promoção espiritual, são experiências de ganho espiritual. E que nós permitamos ao outro e que sejamos apoio do outro, para que ele também possa alcançar o objetivo dele ao reencarnar. Não importa em qual a experiência, em termos de sexualidade, em que ele se sinta incluído. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para todos. Do Congresso? A Yara está me pedindo aqui para falar do Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né, que está sendo organizado pelo CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que vai acontecer agora, no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, no feriado.
As inscrições já estão encerradas, infelizmente. Né? Chegamos a 2.800, quase 2.800 inscritos. Vai ser no Sul América, mas todo o congresso, as principais palestras do congresso vão estar sendo transmitidas, né, através da internet. E aí basta entrar no site do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ou se colocar Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e aí vocês vão poder acessar o link, saber as informações sobre a programação, né? E a gente espera que no próximo, né, nós possamos estar todos reunidos mais ainda, um número maior ainda de espíritos. O tema é sobre a Gênese. Né? Eu não sou boa para ter essas coisas de cor, mas me fala o tema de cor certinho. É a Gênese, 150 anos, semeando novos tempos. Gênese, não mas tem um... Olha que coisa, né? Acompanha o Facebook do CER. Nós estamos trabalhando juntos. Agora as pessoas estão me dizendo, Rosa, como assim? Então é isso, 150 anos da Gênese, falando sobre os novos tempos, sobre a nova era. A gente vai ter o Rossandro, vai ter o Haroldo, Alberto Almeida, né, grandes espíritas falando sobre isso. Sobre um sopro de esperança para a gente, né? A gente está vivendo o final de um tempinho. Mas vai começar um tempo novo tão bom, gente. Tão bom. Né? E aí a gente tem que carimbar o nosso passaporte para esse tempo novo, né, de esperança. Tudo que dizem aí fora, tudo que a gente recebe no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, né? Aquilo tudo puxando a gente lá para baixo, a gente deleta, apaga e pensa assim, aconteça o que acontecer, eu vou seguir em frente. Pode tudo acabar, pode o sol explodir. Eu vou continuar. A gente vai continuar. Então é isso. Novos tempos, tá bom? Obrigada. E nós agradecemos a Ana Rosa, né, por todas as considerações que nos trouxe, por todo esse esclarecimento que temos a certeza vai nos alimentar com novas propostas no nosso viver, no nosso conduzir os passos na direção, como ele nos diz, de um novo tempo. Então, que ela leve para a sua casa querida o nosso abraço, o nosso agradecimento. Para minha querida companheira também, o nosso abraço. E que a tenhamos aqui em outros momentos, trazendo também a sua colaboração. Passamos então agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando Givaldo vai trazer a sua colaboração também em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, nos itens 14 e 15. Como são muito extensos, né, esses dois momentos, nós leremos apenas uma pequena parte. E, dentro da ideia do desprendimento dos bens terrenos, assina a mensagem o nosso irmão Lacordaire, dado em Constantine, 1863, nos dizendo assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna, os espíritos e os encarnados, é que a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado experimente uma satisfação, aliás, bem justa. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração a uma grande distância. Tão grande
quanto a que vai da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família, ou que a tenhais conseguido com o vosso trabalho, de uma coisa jamais podereis vos esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte faz com que o deixeis, assim como a todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis com isso. Deus vos emprestou e deveis devolver. E ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo se destine àqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa importância, e por menos honestos que sejais, tereis o escrúpulo de devolvê-la e lhe ficareis agradecidos pelo empréstimo. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza e que pede para si apenas amor e reconhecimento, mas que exige que o rico, por sua vez, dê aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou despertam em vossos corações uma ardente e incessata cobiça. Quando vos deixais apegar sem limites a uma fortuna, perecível e passageira como vós, já pensastes que chegará o dia em que tereis que prestar contas ao Senhor do que veio dele? Esquecestes de que pela riqueza fostes revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade sobre a terra, para serdes os seus distribuidores inteligentes? O que sois, portanto, quando usais apenas em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao mesmo amigo que vos havia emprestado um favor e que neste momento se reveste para vós com uma toga de juiz. Nós vamos interromper a leitura aqui, pedindo aos nossos irmãos que complementem a mesma em seus lares. E neste momento solicitar aos médiuns que busquem se posicionar para que possamos proceder à tarefa de assistência a todos aqueles que aqui se fazem presentes em nossa Assembleia. Também os nossos irmãos que nos acompanham neste momento pela internet, procurem acomodar-se de maneira confortável, mantendo seus pensamentos elevados, lembrando a mensagem que nos foi trazida na noite de hoje pela nossa irmã, que aqui nos trouxe conceitos valiosos para as nossas reflexões e que, lembrando-nos, das nossas próprias responsabilidades como espíritos imortais no trabalho de assistência à nossa sociedade, vibremos pela atmosfera de pacificação que deve nos envolver em todos os momentos. Jesus amigo, é chegado o momento do passe. Aquele instante, Senhor, em que conseguimos melhor perceber a presença de teus mensageiros, que em teu nome e em nome de Deus vêm em nosso socorro e nos envolvem em vibrações que alimentam nossa alma para que tenhamos a força necessária de prosseguir na tarefa do nosso próprio crescimento. Assim, Jesus, que tenhamos na assistência que nos será proporcionada pelos teus mensageiros um instante de absorvermos todo este material que nos será trazido, mas que possamos sempre dizer:
Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por esta oportunidade. E que possamos, então, com a devida permissão, darmos por iniciado o nosso instante de passes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus pela oportunidade que temos na noite de hoje, aqui nos reunirmos nesta casa de amor, para juntos refletirmos sobre, assim, pontos tão importantes trazidos pela doutrina espírita e que tão bem a nossa irmã abordou na noite de hoje. O estudo do Evangelho de hoje nos traz uma lição de grande sabedoria e de grande importância para todos nós, que se trata do desprendimento dos bens terrenos. Essa questão dos desprendimentos dos bens terrenos é algo que os espíritos muito batem na tecla para que nós procuremos, a partir de agora, nos desprendermos das coisas que nos prendem, que nos escravizam aqui no planeta Terra. Trata-se de uma mensagem do benfeitor espiritual Lacordaire, ditada na cidade de Constantine em 1863. O benfeitor amigo nos diz em sua mensagem que veio até nós para nos ajudar a avançar com desassombro no caminho da perfeição espiritual em que entramos. Considerando todos nós o fato de que ele e nós nos devemos uns aos outros, sujeitos à lei de solidariedade, é antes de tudo dever nosso ajudarmos-nos uns aos outros. Segundo Lacordaire, a regeneração somente será possível mediante a união fraterna entre os espíritos e os encarnados. Ou seja, existe uma ligação muito acentuada entre os seres inteligentes que habitam o nosso orbe, sejam eles encarnados ou desencarnados. Falando de regeneração, o Espírito amigo, autor da mensagem Ora em Estudo, quis nos dizer que a Terra é um planeta de expiação e de provas, porém em trânsito para um novo estágio, um mundo regenerador. Que os mundos de regeneração são aqueles que servem de transição entre esses mundos de expiação e provas e os mundos felizes, onde a alma que se arrepende, nele encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Entretanto, para alcançarmos esse mundo regenerador, é preciso, antes de mais nada, vencermos o excessivo apego que dedicamos aos bens materiais, pois são eles que entravam o nosso adiantamento moral e espiritual. Esse excessivo amor aos bens materiais destrói nossos melhores propósitos de nos tornarmos uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, mais abnegada, mais fraterna, enfim, mais irmã, segundo o conceito de que todos temos uma mesma origem paterna. É justamente, meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs, que este apego demasiado aos bens materiais que nos prendem a este mundo expiatório e nos impedem de libertarmos-nos dos nossos sentimentos egoísticos e, consequentemente, de quebrarmos as amarras morais que nos fixam a ele. Assim, ficamos ligados a esse planeta, do mesmo modo que uma boia fica presa ao chão do mar pela âncora ali fixada. Queremos, portanto, meus irmãos, antes de tudo, nos libertarmos dessas amarras, para que possamos conseguir, finalmente, alcançar a nossa liberdade. Uma liberdade que mais tarde nos dará meios
de alcançarmos um mundo mais feliz. Porque enquanto nós ficarmos apegados às coisas da matéria, tudo aquilo que nos prende aqui vai mais tarde, lá na frente, nos impedir de alcançarmos um planeta mais feliz. Portanto, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar e nos deixar sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Mantenhamos nossos pensamentos elevados, sustentando a nossa atmosfera neste instante para a mensagem que será trazida pelo plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos, trazendo paz e serenidade. Como em tudo que vemos no mundo terreno, os homens se apressam a definir conceitos, a apregoar comportamentos, a analisar aqueles que não aderem às suas condutas, ao seu modo de pensar. E não poderia deixar de ser aquele comportamento considerado para muitos estranhos, como o do homo afetivo, assim se atualizando no linguajar terreno atual. Vemos que, para quem conhece a doutrina espírita, ser esta questão respondida de forma simples e natural, a de que a natureza espiritual predomina sobre a matéria. Independentemente das questões morais aí envolvidas, há que se entender que o espírito traz as suas experiências e vivências e que são a sua natureza íntima a se expressar e muitas vezes se sobrepor àquelas que estão na matéria, no corpo físico que habita. Sejam questões complexas ou simples, do motivo pelo qual ele ou ela passa por esta experiência, o espírito imortal, que tem as suas tendências, experiências, escolhas, irá sobrepor àquelas que muitas vezes são consideradas ser escolhas oferecidas pela genética do corpo humano. Logo, logo expressam aquelas tendências íntimas que o espírito está vivenciando intimamente em seu coração. Além disso, há na natureza humana uma preocupação de esconder o que muitas vezes vem a ser aquilo que é diferente, contraditório, envergonhador para um grupo familiar ou para a sociedade, fazendo com que hajam preconceitos com os quais a criatura que a sofre se sente humilhada, culpada,
combatida. Assim, caros filhos, a preocupação de cada criatura deverá ser principalmente com aquilo que faz, que produz, ou seja, com as suas obras. Independentemente da sua natureza, irá ele ser cobrado pelas leis divinas, pelo que fez, pelo que falou, pelo que produziu. Há tantas criaturas que são consideradas homoafetivas, ou, melhor dizendo, que se consideram e são, que produzem o bem, que falam o bem, que são reconhecidas pelo mundo espiritual como criaturas boas e de bem. Mas quantas criaturas que se julgam donos da verdade e que muitas vezes em seus corações, em suas mentes e seus comportamentos ainda são contrários às leis de Deus. Portanto, caros filhos, cabe a cada um julgar por si o que fazem, o que falam, o que representam, e não se deixar contaminar pelo ódio, pela revolta, e muitas vezes que culminam com a violência e perseguição. E nisto que o espírita precisará dar o seu testemunho de coragem, de fé, de compreensão e entendimento, para que assim seja reconhecido como um homem de bem. Certamente que as escolhas, em muitas ocasiões, em muitas sociedades, trazem muitas dificuldades para aqueles que assumem a sua realidade íntima. Mas para isso, a sociedade precisa abrir as portas à compreensão e tomar atitudes que sejam consideradas cristãs, trazendo para o seio da sociedade aquelas criaturas que realmente realizam o bem para a humanidade, para a sociedade, para a vida em comum. Deve-se condenar, sim, atitudes que sejam consideradas trevosas, ignorantes, rebeldias, que muitas vezes trazem dor e sofrimento em qualquer classe em que se viva, em qualquer postura que se tome. O espírito imortal, portanto, irá prevalecer sempre, mas são as atitudes que são ali, pela lei de Deus, julgadas, e cada um, caros filhos, será representado e julgado pelas suas obras. Se espíritas, cristãos, compreender, aceitar e compartilhar, deverão fazer parte integrante de todo o dicionário e de atitudes com as quais se poderá não só ser representado, mas também de querer receber
em contrapartida, tudo aquilo que se oferece ao semelhante. Que Deus nos ajude a combater os maus pensamentos. Que Deus nos ofereça condições de aplicar a compreensão e o bem aonde estivermos. Que Deus favoreça a união fraterna entre todos os homens e mulheres, e seja quais forem as opções que tiverem para se tornarem parte integrante desta grande família universal, onde só há um Pai e onde há todos nós como irmãos. Um abraço do Herman e que Deus abençoe e ampare sempre a todos vocês. Muita paz. Jesus amigo, só temos a agradecer, Senhor, pela escolha que fizemos na noite de hoje, dentro desta oportunidade que nos foi concedida, para aqui estarmos refletindo um tanto mais profundamente em torno dos ensinamentos da doutrina, que ora nos felicita o coração. Retornaremos aos nossos pontos de origem, Senhor, plenos de informações, mas, sobretudo, plenos de paz, de tranquilidade, de serenidade em nossas almas, para que saibamos, Senhor, decidir em cada instante o que fazer, como levar aos companheiros de jornada um exemplo que nos edifique e que leve a cada um a buscar também trabalhar pelo seu próprio crescimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores amigos. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade em nosso viver. E agora, Senhor, buscando retornar aos nossos pontos de origem, sob esta bandeira de paz, que Tu nos dês a Tua permissão, para que possamos seguir com tranquilidade, certos de que Tu continuas a conduzir a barca dos nossos destinos. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos então, de nossa parte, considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.